no capítulo 1, que diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, o que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Aí está o poder da cruz. Céu e terra beneficiado, transformado, resgatado, recuperado e reconciliado pelo poder da cruz. O que quero dizer com isso, você mãe, você pai, que tem um filho preso, dominado, escravizado em qualquer circunstância adversa desta vida, eu te digo que na cruz de Cristo há poder para libertar, para transformar e resgatar esta vida. Como eu disse no princípio, não é a cruz, não é a madeira, não é um objeto de madeira que tem poder, mas todo o contexto daquele sacrifício de Cristo. Eu disse na abertura desta palavra que muitas outras cruzes foram erguidas antes de Cristo. Junto com Cristo havia mais outras 2 cruzes erguidas e 2 seres pregados nelas. Morte por morte era tudo igual. Punição por punição era tudo igual. A diferença entre a cruz, a morte de Cristo e dos outros 2 ladrões é que Cristo não merecia aquela cruz, mas na concepção das autoridades que os crucificavam, as mortes eram idênticas, ambos eram condenados e mereciam morrer, mas na cruz de Cristo estava um significado muito mais profundo. Na cruz de Cristo Deus estava restaurando a minha vida e a sua vida. Na cruz de Cristo Deus estava arrancando o pastor Vitorino Silva desse mundo que ele acabou de relatar. Na cruz de Cristo, Satanás estava sendo açoitado e caído de cara no chão por mim e por você. Na cruz de Cristo estava o perdão de todos os meus pecados. Na cruz de Cristo estava se abrindo de novo o caminho para que eu tivesse acesso a Deus. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, era um sinal de que o caminho estava se tornando livre para qualquer um daqueles que crescem na obra redentora do Calvário, tivesse acesso a Deus. Algo que até então era de exclusividade dos sacerdotes. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Só o sacerdote podia falar com Deus, mesmo assim depois de um cuidadoso exame, senão ele também morreria. Mas quando Cristo morreu naquela cruz, Ele nos tornou capazes de entrar no Santo dos Santos. Ele nos tornou capazes de nos erguer diante das afrontas de Satanás. Ele nos devolveu o poder de vencer as tentações. Ele nos devolveu o poder de falar com Ele e de ouvir a sua voz. Na cruz de Cristo estava a solução para a humanidade. Aquela situação causada, provocada por Lúcifer lá no jardim do Éden, estava agora tendo um ponto final. Por isso Jesus disse: está tudo consumado. E muitas vezes nossas casas, nossa vizinhança está assolada por jovens, por crianças, por adolescentes que estão dominados. A gente diz assim: eles foram dominados pelas drogas. Mas antes da droga, entenda isso, meu amigo. Talvez você seja totalmente leigo na questão espiritual, mas essa é uma verdade que precisa ser dita. Antes
maligna, houve uma indução, e este poder diabólico que leva o jovem a usar pela primeira vez, na concepção dele, é só uma curtição. E não estou falando só de drogas, só de álcool, só de vícios dessa natureza, de alguma coisa química que te domina o organismo, mas eu estou falando de tantas outras coisas que dominam o homem, atitudes que parecem simples, você se acostuma e você vai olhar para dentro de si e dizer assim: por que eu estou escravizado nisso? Por que eu sou dominado por esse pensamento? Por que eu sou dominado pelo ódio? Por que eu sou dominado pela inveja? Por que eu sou dominado por tanta coisa que eu não gostaria de ser? Porque o ser humano está dominado pela mentira, porque ele está dominado pela desonestidade. Hoje não há um setor da sociedade que não tenha a desonestidade campeando. Não se pode confiar em absolutamente mais ninguém. O que é isso, meus irmãos, meus amigos? Em nome de Jesus, reflita isso comigo. Ora, se Jesus morreu naquela cruz para pôr fim a toda esta obra maligna e resgatar o homem a Deus, por que o homem ainda vive dominado por estas coisas e se tornando cada vez pior? Eu tenho dito sem medo de errar, embora seja uma palavra dura, pesada de se ouvir, mas a verdade é que nós, seres humanos, estamos nos apodrecendo a cada dia. Nós estamos perdendo a qualidade de semelhança de Deus, estamos perdendo a qualidade de seres humanos, racionais que somos. Deveríamos ser o exemplo da criação de Deus, e nós estamos sendo sim um exemplo, mas um exemplo negativo. Se as árvores e os animais pudessem falar, o que diriam de nós, seres humanos? É para nós pararmos e refletirmos. E por que o ser humano se torna isso que é hoje? Você não confia em alguém da sua própria família? Não confia no vizinho? A polícia não confia em ninguém, ninguém confia na polícia. Os eleitores não confiam nos políticos, os políticos não confiam nos eleitores. Todo mundo sabe que o que domina a nossa sociedade é a falsidade, é a hipocrisia. Todo mundo sabe disso. Você sabe que quando recebe um tapinha nas costas, aquilo não é sincero. Pode ser que seja, mas você não espera a sinceridade. Você já espera o pior. Porque o homem se tornou essa coisa podre. Como isso está chegando diante de Deus? E o que fazer para mudar isso? Ora, se a obra de Cristo já foi realizada na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está tudo consumado, ele queria dizer agora: o caminho está aberto para todos aqueles que querem ser livres. O diabo não pode mais dominar a minha vida nem a tua. Quantos podem dizer amém por isso? Nós não podemos ter, eu não estou falando só para evangélicos, eu estou falando para ser humano de um modo geral. Se você é um ser humano, ouça esta palavra: você não pode e não tem mais nenhuma necessidade de ser presa de Satanás e viver oprimido por qualquer vontade maligna. Você foi feito filho de Deus para viver e vencer todas as tentações malignas e glorificar a Deus através da sua vida. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de situação, e a única forma de rejeitarmos estas coisas é olhar para a cruz de Cristo, não como um objeto da sua adoração, diante do qual você vai se prostrar pura e simplesmente. Não adianta você ter uma cruz na sua casa ou pendurado no seu pescoço. A cruz não vai te salvar, não é essa cruz que eu estou falando. Eu estou falando do ato que Jesus praticou naquela cruz. Aleluia! Aquela era uma cruz única. A cruz de Cristo era única. E não era por causa da madeira especial sobre a qual ele foi pregado. Não, era única porque uma única vez, de uma única forma, Jesus cravou nela todas as maldades do mundo. E o texto que
pastor Davi deu aqui na abertura deste culto é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Me permita mudar aqui pelas circunstâncias que nós vivemos. O castigo que deveria nos trazer paz. Quando eu digo deveria, é porque cada dia nós estamos vivendo mais sem paz, mas não é culpa de Cristo, não é porque o seu sacrifício foi ineficaz, é porque nossa fé não está alcançando todo o valor daquela obra da cruz do Calvário. Quando nós nos atemos a meditar um pouco naquele sacrifício e naquela morte horrenda da cruz, nós sentimos compaixão de Cristo. Olha só que contradição. Ele fez aquilo por compaixão a nós. Aleluia, Deus. Aí nós sentimos compaixão, tadinho de Jesus. Como é que esse é natural e é justo? Nós sentimos isto. Mas muito mais justo seria e muito mais importante reconhecermos com profunda gratidão que quando ele era açoitado e torturado naquela cruz, ele estava passando por tudo aquilo no meu e no seu lugar, com um propósito único de nos trazer de volta à liberdade diante de Deus. Aleluia. Quando nós nos atemos a meditar nisso, nós temos pena de Cristo. Por outro lado, nós temos um pequeno lampejo do conhecimento do amor de Deus, mas na sua profundidade nós não o alcançamos. Mas em terceiro lugar, o que deveria ser mais importante é o que nos falta. Deveríamos ter uma fé absoluta. A fé absoluta na obra de Cristo não significa apenas acreditar que Ele morreu pelos meus pecados. De certa forma, ter fé é sinônimo de crer, de acreditar. Mas de outra forma, a fé é muito mais do que acreditar. A fé implica em obras. A fé implica tomar posse, viver, sentir. Aquele que olha para a cruz de Cristo e sente com convicção absoluta que lá estava o poder de Deus para a salvação da humanidade e para a transformação da nossa vida. Este, quando chega a este nível de fé, ele sai da situação adversa que vive, ele vence as drogas, ele vence o álcool, ele vence a mentira, ele vence a inveja, ele vence a maldade, ele vence o ódio, ele vence o inferno, ele vence o pecado, ele vence todas as coisas e a sua vida glorifica a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Jesus não vai morrer na cruz outra vez, escute isso. Você que está vivendo oprimido por qualquer obra maligna deste mundo, não espere Cristo descer e morrer outra vez na cruz para te libertar. Ele já fez isso. Deixa eu dizer outra coisa para encerrar esta mensagem. A obra realizada por Jesus, por nós, na cruz do Calvário, sejamos nós quem formos, é como alguém que te chega e entrega um cheque assinado e diz assim: toma, todo este dinheiro é seu, pode levar, o dinheiro está no banco, a hora que você quiser você retira, você toma posse dele, o direito é seu, já passei, já assinei, eu não tenho que assinar de novo. E você pega aquele cheque e você vai para casa e os dias passam, as semanas passam, os meses passam, os anos passam e você nunca vai ao banco sacar aquele dinheiro. Você nunca toma posse, mas ele é teu. Ninguém mais poderá tirá-lo, está em teu nome. O cheque é nominal. Quantos podem entender isso? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus já realizou na cruz do Calvário a obra que vai resgatar a minha e a tua vida. Aleluia. Jesus já realizou, você só não toma posse se não alcançar fé suficiente para ir ao banco. É, Deus. E o banco está aqui esta noite. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e adore a Deus. O trono
sacudir o inferno. Aleluia. Quantos creem que Jesus está aqui? Aleluia. Onde quer que você esteja, levante bem a sua mão e você vai gritar isso de novo. Deus, muito obrigado, porque tu estás neste lugar. Tu és o Senhor de São Pedro da Aldeia. Tu és o Senhor do Rio de Janeiro. Tu és o Senhor da nação brasileira. Tu és o Senhor da minha vida. E tudo isto pelo poder da cruz. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! A tua vida vai mudar. Você vai caminhar hoje em direção à cruz. Ah, mas eu não estou vendo nenhuma cruz aqui. Não. Não precisa de ver cruz. Não precisa de objeto. Você precisa crer na cruz. Pela sua fé, você vai entender que naquela cruz a tua solução foi dada. A tua vida tem solução, tem remédio. O teu filho vai sair das drogas. O teu marido vai se libertar do álcool. A tua filha vai sair da prostituição. O teu bairro vai mudar. A tua cidade vai mudar. As autoridades da tua cidade, do teu estado, estarão sob a orientação do Espírito Santo. Olha, pastor, que história é essa? A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós decretarmos que o Senhor é Senhor desta nação, esta nação é abençoada. E é pelo poder da cruz. É pelo poder da cruz. Aquela cruz era a porta aberta para a nossa liberdade. Aquela cruz era um tribunal no qual os nossos pecados e toda a maldade do mundo estavam sendo julgados, condenados, sentenciados e executados. Aquela cruz era a porta do céu se abrindo para mim e para você. Aquela cruz era um caminho se tornando livre entre eu e Deus, entre você e Deus. Aquela cruz era a mudança radical na vida do homem caído. Aquela cruz era o resgate dos valores perdidos. Aquela cruz era a queda definitiva de Lúcifer na minha e na sua vida. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo isso aqui. Se eu pecar e eu peco, se você pecar e você peca, nós temos solução para a nossa vida por causa da cruz de Cristo. Aleluia. Não pense os senhores que eu estou falando aqui de quem crê na cruz de Cristo não peca, não. O próprio Jesus disse assim: quem não disser que não tem pecado, já se faz pecador. Na Epístola de São João ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Aleluia. Se nós pecarmos, seja qual for o pecado, pela cruz de Cristo, nós temos perdão dos pecados e resgate da nossa vida e da presença de Deus. A comunhão de Deus na nossa vida é recuperada pela obra redentora de Cristo no Calvário. Mas Lúcifer, jamais, nunca mais, ele terá outra chance. É, Deus. Você Aleluia. entende isso? Aleluia. Nunca mais ele terá uma chance. Ele nunca mais poderá chegar diante de Deus perdoado para viver o que eu e você viveremos. Aleluia. Mas nós podemos, porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na obra do Calvário. Há poder na cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E aqueles que alcançaram a nossa voz, onde quer que estejam, se você está em casa, se você está no carro, ou no lugar mais distante dessa praça, mas você ouviu essa palavra, toma uma atitude hoje de caminhar para Cristo. Caminhe em direção à cruz. Aleluia. E creia verdadeiramente nele. Tome posse dessa obra redentora de Jesus Cristo. A tua vida pode mudar. Ela só não muda se você não tomar uma atitude hoje diante de Cristo.
Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Eu quero passar o microfone mais uma vez ao pastor Vitorino Silva. Ele vai louvar a Deus e ele tem ainda uma palavra final para todos os nossos ouvintes nesta noite. É um convite.